Oi, pessoal! Continuando aqui a série de vídeos e dessa vez continuando os vídeos sobre as operações com as variáveis, né, de diferentes tipos. No vídeo passado eu fiz um vídeo sobre as strings e para não ficar muito grande aquele vídeo, eu acabei que decidi que eu vou cortar ele em 2 partes para ficar melhor para vocês assistirem. Vocês veem primeiro sobre as strings e agora vocês vão ver sobre os valores inteiros e decimais, né. A gente vai fazer operações numéricas básicas com esses valores. E para começo de conversa, eu já criei uma variável, num A que vale 10, né, inicialmente, e num B que tem valor 5 guardado dentro delas. Eu coloquei do mesmo jeito que eu coloquei no nome e no título do vídeo passado, export para a gente poder verificar os valores dessas variáveis aqui dentro do inspector da Godot. Lembrando que, né, que sem esse nome reservado, ela acaba ficando oculta, né, então a gente só consegue modificar ela dentro do código. Mas colocando aqui o export nela, agora eu consigo verificar ela dentro do inspector da Godot. E vocês podem verificar mais informações sobre o export aqui, ó. Ela é basicamente uma palavra reservada que a gente chama aqui na Godot de anotação. Essas palavras reservadas, que são anotações, elas acabam trazendo propriedades únicas para os valores que estão guardados dentro deles, né. Aqui dentro do dicionário da Godot, né, vocês conseguem verificar vários tipos de anotações distintas e que são muito úteis para fazer essas declarações de variáveis aqui dentro da Godot. Mas beleza, para não enrolar muito nesse vídeo, bora continuar. Eu criei o num A e o num B e eles estão visíveis dentro do meu inspector, né, da Godot. Agora eu vou criar uma variável de soma. Var soma recebe num A mais num B. E eu vou dar um print nessa soma. E então, como vocês podem entender, né, eu mostrei nos outros vídeos, então vocês já sabem, né, que se a gente coloca um mais aqui, a gente vai fazer uma operação. Com as strings a gente faz a concatenação, e aqui como a gente está trabalhando com valores numéricos mesmo, ele vai fazer uma soma normal, como já está no nome, né. Então vem e faço soma, ó, 10 mais 5, 15, tudo certo, beleza. Vocês sabem também muito bem que se eu colocar direto os valores aqui dentro, num A mais num B, ele vai dar o mesmo resultado. Mas eu faço dessa forma, com os valores separados, porque eu gosto que vocês verifiquem como isso funciona nessa lógica de uma variável receber a operação de outras variáveis dentro dela. Pois bem, aí a gente pode criar também a var_sub, que vai fazer a subtração de num A mais num B. E fazer o print de sub. Ah, acabou que viajei, né, eu coloquei um mais ao invés de menos. Beleza, agora sim tá certo. Aqui então nós temos 15, né, que é 10 mais 5 e 5 que é 10 menos 5, beleza. Nós já temos nossas operações mais básicas, quer dizer, não todas, né, porque temos ainda 2 outras que são muito especiais, né, que, são a nossa multiplicação e nossa divisão. Eu vou chamar de prod num A vezes num B. Vou dar um print nessa nesse prod e, fazer a nossa divisão, né, num A dividido por num B. Print div. E beleza, eu tô falando muito rápido, mas só falando um pouco mais devagar agora. Nós temos também os símbolos reservados, né, para as nossas operações. O mais ele vai fazer a soma, o menos vai fazer a subtração. O asterisco ele vai ser responsável pela multiplicação, né. Muitas vezes a gente vê dentro da multiplicação, a gente vê diversas formas ao longo da nossa vida como representar o símbolo da multiplicação, né. A gente vê X, a gente vê um ponto, coisas do tipo, mas aqui a gente usa o asterisco. Tanto em GDScript quanto em diversas outras linguagens de programação vai ser o asterisco que vai ser responsável pela multiplicação. E aqui nós temos a barra, né, que é responsável pela divisão. Na verdade, se você usa calculadora, você não vai sentir tanta dificuldade em memorizar isso, porque normalmente esses são os símbolos que estão presentes na calculadora, né? Então você não vai sentir tanta falta. Mas bora testar aqui. Isso tudo certinho, ó. 10 vezes 5, 50, e 10 dividido por 5 dá 2.
Mas lembrando que a gente pode alterar esses valores aqui, por exemplo, agora eu vou colocar 2. 10 me ó, 10 mais 2, 12, 10 menos 2, 8, 10 vezes 2, 20 e 10 dividido por 2, 5. E dá para alterar isso diversas e diversas vezes, por exemplo, colocando aqui 30, 30, aqui ó, 12, eu acho que eu esqueci de alterar, pronto, não tinha definido ainda. Agora foi. Ó, 30 mais 2, 32, 30 menos 2, 28, 30 vezes 2, 60 e 30 dividido por 2, 15. Tudo certo. Como vocês podem ver, o resultado dessas operações está vindo de maneira inteira. Por quê? Porque lembra daquela propriedade que eu falei da tipagem, em JavaScript, que ele tem a tipagem dinâmica e a tipagem estática? Como vocês sabem, eu declarei estaticamente que num A é inteiro e num B é inteiro também. Então, quando eu vou fazer a soma de num A e num B, faço a subtração, multiplicação e divisão, como eu só estou lidando com valores inteiros, essas minhas variáveis das operações, elas entendem que elas podem fazer a representação inteira, então elas acabam sendo declaradas dinamicamente como variáveis inteiras. Por isso que não tenho nenhum ponto flutuante para fazer essa representação. Mas, se eu declarar, por exemplo, o num B como float, aí essas variáveis elas vão entender que eu estou fazendo uma operação de um inteiro com um decimal. E aí que a mágica vai acontecer, ó. Agora elas vão estar fazendo a representação com um ponto flutuante. Inclusive aqui eu esqueci, né, mas eu alterei para 5. Agora eu estou fazendo a representação com ponto flutuante. Então, ó, mesmo, sendo valores exatos, né, 30 mais 5, ele está representando como um decimal. Por quê? Porque eu estou trabalhando com um inteiro e com um decimal. Então, quando eu vou guardar isso dentro de uma variável, eu tenho que me preocupar com a possibilidade do resultado dessa operação ser um valor decimal, né, ser um valor quebrado, assim dizendo. Como eu só coloquei, operações exatas, não aparece isso também. Mas eu vou colocar aqui, por exemplo, 10 dividido por 3. Bora colocar aqui, ó. Eh, ainda tá aparecendo de forma, cadê? Ainda tá aparecendo, né, como uma maneira, como eu posso dizer, inteira, mas se eu colocar, por exemplo, aqui float nas duas, agora você vai entender, ó, que ele vai aparecer. Opa, esqueci de tirar aqui. Ainda vai aparecer, ó, com os valores, quebrados, né, com o valor decimal, 3.33333, que é o resultado de 10 dividido por 3. Eu só acho que, na verdade, eu esqueci de salvar aqui, por isso que ele não declarou aquele valor. Exatamente, eu tinha esquecido de salvar, por isso que não tinha alterado a saída. Dá um Ctrl Szinho, eu sempre salvo, nesses casos. Então, por exemplo, eu vou colocar 10 dividido por 6. 10 tá como inteiro e 6 tá como flutuante. Então a representação já tá exatamente assim no inspector, como vocês podem ver, ó, 10 em 6.0. E quando eu for fazer a representação, ó, vai ficar um número extremamente quebrado. Isso acontece porque basicamente a gente está fazendo, de forma dinâmica essas variáveis de baixo e eles entendem que eles podem fazer a representação de forma inteira quando eu estou trabalhando apenas com inteiros, ou como decimal quando eu estou fazendo com inteiro e um decimal, ou com 2 decimais. Isso é de boa, né, gente? Mas tem uma operação aqui que eu preciso lidar só com inteiros, que é uma operação que eu acho que vocês não veem muito, que vou colocar de resto aqui, que é o resto da divisão. É possível fazer o resto da divisão aqui na programação. Não há resto de num B. Ou seja, o resto da divisão de A por B. Bora fazer aqui, resto. E, por exemplo, inicialmente eu vou colocar 5 aqui para ficar mais fácil. 10 dividido por 5 dá 2 e o resto da divisão dá 0. Ou seja, o resto foi 0. Mas e se eu mudar aqui para 6? Vai dar, já defini num B como 6, vai dar resto 4. Porque eu vou fazer a divisão de 10 por 6,
Aí não vai dar um resultado, preciso, né, porque como vocês podem ver aqui, dá 1 porque está sendo a representação inteira, mas na representação decimal fica 1,6666666 e assim vai, e o resto dessa divisão dá 4. Então, a operação de resto está sendo bem representada nesse momento aqui, com o símbolo de porcentagem. Beleza, essas eram as operações básicas relacionadas a valores numéricos, tanto com inteiros quanto com flutuantes. Ó, se vocês verem aqui, eu vou tentar usar float. E vai dar problema aqui, ó, porque ele não aceita eu fazer o resto de uma divisão de um inteiro com um decimal. Então eu vou comentar aqui só para não dar problema. E aqui vocês podem ver os valores direitinho. Opa, deixa eu só mudar o 5 para 6, porque aí vocês podem ver melhor essa parte. Ó, a divisão exata de 10 por 6 dá 1,6666 até chegar em 7. Beleza. Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês e, na verdade, eu quero passar uma pequena atividade para o próximo vídeo. Vocês vão pegar 4 valores, num A, num B, num C e num D. Eu quero que vocês primeiro somem num A com num B, subtraiam num C com num D, e depois vocês façam a multiplicação da soma com a subtração de um. Pode ter ficado meio confuso, mas eu basicamente quero que vocês somem um eu quero que vocês somem A com B, opa, subtraiam C com D, e depois façam a multiplicação da soma com a subtração. É isso que eu quero que vocês façam para o próximo vídeo. Porque existe uma coisa dentro da programação em que você basicamente vai, dar prioridade para operações. E eu quero que vocês mais ou menos pensem como a gente pode fazer isso. Bom, esse vai ser o vídeo, espero que vocês tenham gostado e tentem fazer essa operação aí. Lembrando, soma A com B, subtrai C com D e multiplica esses 2 resultados aí para ver o resultado final disso. Bora ver se vocês conseguem para o próximo vídeo. Falou!